Queridos, abra comigo a sua Bíblia, capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, a partir do verso de número 17. A minha tradução é a King James hoje, mas a gente vai conseguir acompanhar bem o texto. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos discorrer o capítulo 4, do 17 até o versículo de número 30. Então, com sua Bíblia aberta, você ir acompanhando, nós vamos meditando nesta manhã. Amém? Todos acharam? Então, nós vamos ler, irmãos, do 17 até o 30, e depois nós vamos passando por eles. Vai dizer assim: sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo. Se é que de fato ouviste, nele foste instruído, foste discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, foste instruídos, e vos despides do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestivos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros uns do mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Amém, irmãos? Esse é o texto, nós vamos meditar. Jesus um dia vai dizer assim: aquele que me ama, ele vai cumprir as minhas palavras, vai guardar as minhas palavras. Então Jesus ele dá para nós um senso de resposta. Que senso de resposta é esse? Bom, se eu amo a Deus, se eu amo a Cristo, logo eu cumpro os seus mandamentos. E essa é a resposta do meu amor a Deus. Não é eu apenas dizer, Paulo vai dizer, irmãos, não vos amemos apenas de palavras. Nós já falamos aqui algumas vezes que as palavras é uma das formas de amar. É óbvio que Jesus não está dizendo, Paulo não está dizendo, olha, não diga nenhuma palavra, só apenas ame com atos. Não apenas de palavras. Ou seja, amar é usar palavras. Então, quando nós amamos a Deus, nós usamos palavras para demonstrar nosso amor a Deus, nós falamos o quanto nós o amamos, o quanto nós reconhecemos a sua obra salvadora, o quanto nós desejamos a sua volta, e essa é uma expressão de amor, é o verbalizar, é o falar, uma prática que também tem que estar dentro da nossa casa. Nós não podemos apenas praticar o amor no sentido do cuidado, trabalhando, dando a melhor estrutura, dando a melhor escola, trazendo o melhor alimento que nós podemos dar dentro do nosso lar. Não apenas isso, nós precisamos usar a verbalização. O verbalizar é importante, irmãos, a tal ponto da Bíblia dizer que o verbo se fez carne. Deus, para comunicar salvação, usou o verbo, usou profetas. Ele falou com as pessoas. Então nós não podemos menosprezar a palavra, o falar, o verbalizar, o dizer. O dizer é importante porque Deus usou o falar, o comunicar em palavras para transmitir a sua salvação, mas não apenas isso. A Bíblia também vai dizer que nós vemos o seu amor. Nós provamos o seu amor por quanto Cristo morreu por nós. Ou seja, quando nós olhamos o sacrifício de Jesus, nós enxergamos o amor de Deus. Então nós enxergamos o amor de Deus em palavras e nós enxergamos o amor de Deus em atitude. Amém? Então, o amar a Deus, ele também é um comportamento. Na verdade, se os irmãos olharem
1 Coríntios 13, ele vai expressar o amor como comportamento. O amor não se soberbece, o amor não busca os seus próprios, apenas o que deseja, né, o seu próprio proveito. O amor não arde em ciúmes, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor jamais acaba. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, ele é apresentado como um comportamento. Eu não sei quantos irmãos já leram aquele livro chamado O Monge e o Executivo. Alguém já leu? Tudo isso. O Monge Executivo, ele faz nesse livro, que é muito usado na área empresarial, ele faz uma descrição desse capítulo falando sobre isso, o amor em comportamento. Então, se você não leu, leia. É um livro importante. Pastor, é cristão? Não, mas é um bom ensino. Amém, irmãos? Então, ele vai falar sobre isso. E aqui, irmãos, nós estamos olhando para o Paulo escrever aos Efésios, e aí só para a gente dar uma explanada rápida sobre Efésios. A carta de Paulo aos Efésios é uma daquelas cartas da prisão. Paulo escreve 4 cartas na prisão, né? Nós até, inclusive, falamos sobre uma recentemente, que é a de Colossenses, e Paulo escreve ali praticamente junto à carta aos Efésios, né? Essas 2 cartas, irmãos, elas são identificadas pelos teólogos das cartas mais espirituais do Paulo. Se na carta de Colossenses, Paulo exalta a pessoa de Cristo, ele fala sobre a supremacia de Cristo, ele é o Senhor de todas as coisas, por ele foram criadas todas as coisas, né, e tudo está sustentado pela palavra do seu poder. Se em Cristo todas as coisas subsistem, se em Cristo ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, Colossenses, ele tem essa conotação. Paulo apresenta a igreja de Colossenses um Cristo supremo, soberano, acima de todas as coisas, porque esse era o ataque que a igreja vivia, né? O esvaziamento da pessoa de Cristo, né? Algumas pessoas começaram a dizer que Cristo não era tão grande assim, ou que ele era um Deus menor, e aí Paulo vai dizer, não, ele é a exata expressão do ser de Deus, né? Porque nele reside toda a plenitude da aparência de Deus, de quem Deus é. Então, a Colossenses faz isso. A carta aos Efésios, ela é um complemento. Porque se em Colossenses é apresentado Cristo soberano, em Efésios é apresentado a igreja em Cristo. Então ele vai falar sobre os benefícios da igreja de estar em Cristo. Então ele vai abrir o capítulo 1 falando da eleição, da predestinação, das riquezas da igreja em Cristo Jesus. Ele vai falar no capítulo 2 sobre essa aliança entre a igreja e o Cristo. Ele vai falar lá no capítulo 3, ele vai tratar um pouco sobre a questão de permanecermos em Cristo. Ele vai entrar no capítulo 4 falando sobre a unidade de Cristo. E agora nós vamos desembocar numa vida prática da igreja. Ou seja, se Cristo, ele elegeu a igreja, ele predestinou a igreja, ele enriqueceu a igreja com riquezas espirituais, porque Paulo vai dizer que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E se nós somos abençoados, se nós somos um com Cristo, se nós somos uma igreja em Cristo, então agora nós temos que transmitir, comunicar um comportamento, o qual esse comportamento é identificado nas Escrituras como santidade. Amém? Então, versículo 17 em diante, Paulo vai começar a falar sobre uma vida prática. Uma vida prática. Irmãos, essa é a vida prática que nós buscamos. Como que o Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a esperança de redenção nos atinge no nosso dia a dia. Recentemente eu estava no trabalho, antes de trabalhar, estava orando, pedindo a Deus, me abençoe no meu trabalho, para que de uma certa maneira eu consiga comunicar quem é o Senhor. E naquele dia Deus me deu a oportunidade de conversar com uma moça que tinha tentado tirar sua vida algumas vezes. E ela estava querendo sair do trabalho, eu tentei com ela, eu gastei ali alguns 20 minutos conversando com ela. E quando terminou a conversa, ela já saiu disposta a permanecer no tratamento e a permanecer também trabalhando. Então, irmãos, de alguma maneira, a gente tem que trazer o nosso conhecimento de Cristo, aquilo que nós sabemos acerca do que foi dado a nós em Cristo Jesus, para uma vida prática. Como que o Evangelho me atinge, para que a minha casa seja abençoada, para que a minha vida seja uma vida de propósito no meio da minha comunidade. Como que isso funciona? Então, Paulo vai dizer sobre isso. Ele vai dar uma introdução, que está do versículo 17 até o versículo 19. Ele vai fazer um paralelo entre os que estão em Cristo e os gentios. Então, só para os irmãos lembrarem, o gentil aqui não é de gentileza. Eu preciso falar sempre isso, né, para não confundir.
o gentio é um não cristão, ou é um não judeu. É mais um não judeu do que um não cristão. Então é um não judeu. Quando ele fala um não judeu, é alguém que está fora das promessas de Cristo, fora das promessas de Deus. Mas aí nós vamos lembrar do Paulo dizendo aos Gálatas que em Cristo Jesus já não existe mais judeus e não existe mais gentio, não existe mais escravo e não existe mais livre, porque nós todos estamos introduzidos em Cristo. Então aqui Paulo vai tratar dos que estão em Cristo e daqueles que não estão em Cristo, estão vagando pelas outras nações, tendo outras crenças, outros deuses, e como é que essas pessoas se comportam? Então Paulo vai fazer um paralelo entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão com a esperança em qualquer outro lugar, senão em Cristo. Então ele vai dizer assim: sendo assim, eu vos afirmo no Senhor, insisto, que não mais vivais como gentios. Como é que eles vivem? Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, a mente, irmãos, daqueles que não estão vinculados à nova aliança em Cristo, é uma mente de inutilidade. Irmãos, eu não sei vocês, mas de vez em quando eu fico olhando e falo assim, como é que esse camarada pensou isso? Tem um ditado que não está na Bíblia, mas poderia estar. Que a mente vazia é a oficina do diabo. Não parece versículo bíblico, não parece Provérbios? Eu não sei como Salomão não escreveu um troço desse. Talvez Salomão não fosse tão sábio assim. Não queria falar do diabo, tá certo, pai. Estava ocupado com outras coisas. Então, a inutilidade da mente. Esses dias, irmãos, eu sei que tem uma série de questões junto, tem questões aí emocionais, tem uma série espirituais. Eu estava vendo dois camaradas dando uma entrevista, um moço e uma mulher, um moço e uma moça. Irmãos, eles estavam totalmente desfigurados. Eles fizeram tantas adulterações no corpo, mas não é estética, não é aquela questão, vou empinar o nariz, vou dar uma arrumada aqui na parte do cinto de segurança. Não. Eles pareciam assim, irmãos, parece demônios, né? Porque do jeito que o pessoal pinta, eu nunca vi um demônio, não espero nunca ver na minha vida, né? Não fisicamente, mas eles haviam segurado, colocado bolas de sinuca na testa, e eles faziam corte no corpo para ficar aquela cicatriz, e a moça foi explicando como é que eles faziam o procedimento de fazer pequenas feridas, e ali, e olhando aquele negócio, irmãos, eu pensei, meu Deus, não tem nada melhor para pensar. Volto a dizer, eu sei que existem outras questões ligadas a isso, mas é a inutilidade do pensamento. É não ter o que pensar. É não ter um propósito de vida. Então, Paulo está dizendo que nós não somos como eles. Em que sentido? No sentido de ter uma mente vazia. Uma mente que não tenha frutos, que não tenha propósito, de não ter o que pensar. A nossa mente, irmãos, ela deve estar pegada nas coisas que são do alto. Paulo vai chegar a dizer que aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que nós devemos pensar. Então, falando que a mente dessas pessoas são infrutíferas, elas estão ligadas à inutilidade. Inclusive, irmãos, a palavra vaidade, muitas vezes usada por Salomão em Eclesiastes, vaidade, tudo é vaidade. Essa palavra vaidade não quer dizer de alguém que se acha bonito, ou alguém que se acha belo, ou de alguém que exalta a sua figura. Não é esse nível de vaidade. A palavra vaidade aqui, ela quer dizer vazia, sem propósito. Então ele está dizendo vazio, de vazio, tudo é vazio. Quando Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 8, falando que a terra ela está sujeita à vaidade, ela não está falando assim, a terra está sujeita a se achar bonita. Não é isso que ele está dizendo no texto. Dizendo que a terra ela está sujeita a viver sem propósito. Não porque ela quis, mas por causa daquela de quem o sujeitou. Ou seja, quando o homem peca, ele traz consigo toda uma inutilidade, não apenas para si, mas para a própria terra. Então, a vaidade aqui é uma coisa vazia. E Deus não nos criou para uma vida vazia, porque nós recebemos a vida que vem dele, e a vida dele preenche a nossa vida a ponto de termos uma vida eterna.
Amém? Então, ele vai dizer isso. Verso 18. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, separados da vida de Deus por causa da ignorância que vivem devido ao embrutecimento do seu coração. Então, o que Paulo está dizendo? Eles estão mergulhados nas trevas. Ou seja, eles não estão com a ponta do pé nas trevas. Eles não estão flertando com as trevas. Eles estão mergulhados nas trevas. Eles estão afundados nas trevas. Por causa do quê? E Paulo vai usar essa palavra, né? O embrutecimento. Tem alguma tradução diferente? Deve ter. Dureza. A dureza do coração. Inclusive, irmãos, a dureza do coração é um dos motivos de Deus combater o povo de Israel. Os profetas, por muitas vezes, vão dizer o seguinte: quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não façais o quê? Não endureçais o vosso coração. Então, a dureza de coração é um dos motivos pelos quais os homens são mergulhados nas trevas. Paulo vai chegar a dizer que não existe comunhão entre Cristo e Belial, entre a luz e as trevas. E uma vez, irmãos, que nós não estamos na luz, não é que nós estamos quase nas trevas, das trevas, nós já estamos lá. Os homens já estão lá. E a Bíblia vai chegar a dizer que aqueles que estão nas trevas tropeçam e nem sabem no que estão tropeçando. Eu não sei o quanto você já andou no escuro. Eu garanto que alguns dos irmãos aqui já se bobear, já até quebraram dedinho bendinho, andando no escuro, achando que sabia o caminho. Quantas vezes, irmãos, eu não esqueço lá a cadeirinha do Davi no meio da sala, e aí eu tenho que levantar de madrugada, e para não acordar ninguém, eu não ligo nenhuma luz, eu falo, eu sei o caminho do banheiro, é logo ali. Só que eu esqueço que eu deixei o negócio lá, eu esqueço que deixei o negócio no meio do caminho, e aí daqui a pouquinho, no intuito de não fazer barulho, eu faço o maior barulho do mundo. É assim, irmão, porque as pessoas estão com o coração endurecidos. Endurecidos. E elas, por causa do coração duro, elas estão mergulhadas nas trevas. Verso 19. Aí, olha só, irmãos, qual é o resultado disso? Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, qual que é a escala de declínio aqui? Eles estão com a mente infrutífera, inutilidade. Eles estão mergulhados nas trevas por causa de um coração duro. Olha o caminho, irmãos. A mente inútil, o coração duro, desemboca por uma vida depravada. Eu já disse isso aqui, irmãos, é uma estatística de alguns anos atrás. O Brasil era, não sei ainda se era o segundo país que havia mais inscrições em um site de adultério, de relacionamentos, como é que eu vou dizer o nome? Sem compromisso. Era o segundo Brasil. Segundo. Por que isso acontece? O Paulo está explicando. Por quê? Porque a sua mente fica inútil. Porque o seu coração está endurecido. Ele já não está pensando mais nas coisas de Cristo. O seu coração já não penetra mais a palavra. Logo, a sua vida está inclinada a uma vida imoral. Eu não consigo. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, há muitos anos atrás, e ele estava passando por uma dificuldade dessa área. E eu falando para ele, irmão, você precisa fugir disso, irmão, você precisa vigiar nessa área, irmão, você precisa deixar de... Esse comportamento aqui não te ajuda, esse lugar aqui que você fica aqui não é legal para você. Sabe o que ele me disse? Fica tranquilo, irmão. Na hora de eu for pecar, o Espírito Santo me avisa. Falei, vai nessa. Vai dar certinho. Não dá, irmão. Sabe por quê? Não é que o Espírito Santo não avise, é porque a mente já está inútil, o coração já está endurecido. O Espírito Santo pode falar, mas ele já fez aquilo que Paulo orienta a igreja tessalônica a não fazer. Não apagueis o Espírito. Então, ele não fez essa manutenção do coração e da mente. Então, irmãos, nós precisamos fazer uma manutenção da nossa mente, do nosso coração, para que a nossa vida não desemboque uma vida que não represente a santidade. E aí nós vamos entrar naquilo que eu vou chamar de 3 respostas da santidade. A santidade vai responder para 3 coisas.
e nós vamos ler, nós vamos observar o que a santidade está respondendo. Está respondendo para três princípios, né? Eu vou colocar assim, mas a princípio vão ser duas pessoas. Então, a partir do verso 20, ele vai dizer assim: entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo, se é que de fato ouviste e nele foste discipulado, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, foste instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e seres renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestir do novo homem, criado para a semelhança a Deus, em justiça, em santidades, provenientes da verdade. Ou seja, olha só, irmãos. Então, a santidade, ela primeiro vai responder ao ensino de Cristo. Ele vai dizer assim, olha, não foi sobre isso que vocês foram ensinados. Ele vai usar três palavras distintas aqui, irmãos. Ele vai usar no verso 20 a palavra aprendeste, no verso 21, discipulados, e no verso 22, instruídos. Ele vai usar três palavras no quesito de ensino, no quesito acadêmico, para expressar a nossa relação com Cristo e o nosso comportamento de santidade. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, esse jeito de vida, que estilo de vida? Esse jeito de vida de mente inútil, de coração endurecido, que desemboca para uma vida desregrada, não é o que vocês aprenderam. Irmãos, o que é que nós aprendemos de Cristo? O que é que nós sabemos de Cristo? Nós sabemos que Cristo é Deus, Criador de todas as coisas, Tentador de todas as coisas. Ele estava antes da fundação do mundo, criando todas as coisas com o Pai e com o Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele se fez carne por nós. Ele assumiu uma forma humana. Ele, em figura e semelhança de pecado, não pecou. E nós sabemos que esse Cristo, sem pecado, ele subiu ao madeiro para morrer no meu e no seu lugar. E nós sabemos que esse Cristo ressuscitou ao terceiro dia para dar prova da sua palavra e cumprindo todas as profecias. E nós sabemos que esse Cristo, ele ascendeu aos céus com a promessa de um dia retornar dele. Quando nós sabemos disso, irmão, quando nós entendemos todo esse ciclo que eu citei aqui bem rapidamente, nós entendemos que ele sendo Deus tem todo o poder. Ele sendo homem tem toda a empatia. Ele morrendo por nós tem perdão de todos os pecados. Ele ressuscitando ao terceiro dia, ele demonstra poder sobre a vida e sobre a morte. Ele ascendendo aos céus, ele tem o nome mais excelente de todo e qualquer outro nome. E quando eu enxergo isso, eu percebo uma coisa, que tudo que foi dito sobre ele, na sua primeira vinda, se cumpriu. Ou seja, tudo que ele prometeu para a sua segunda vinda vai se cumprir. E para responder a essa promessa, eu preciso praticar um estilo de vida. Esses dias eu estava ouvindo um pastor falando sobre fé. Reagir ao que cremos. Ele falou assim, irmãos, reagir ao que crê não é apenas ouvir e falar, eu acredito. Não. Assim, nós temos que imaginar uma pessoa que diz assim, olha, vai vir um furacão aí. Vai vir um furacão aí. Está chegando um furacão na sua cidade. E você fala, eu creio. E você fica na sua casa. E você fala, rapaz, vai vir um furacão. Eu acredito que vai vir um furacão. Mas você não reage a isso. Você vai lá fazer um chazinho, fazer um café, convidar os amigos para o churrasco. Vai ter churrasco, que dia? Dia tal. Mas, rapaz, vai passar um furacão. Eu creio que vai passar. Irmãos, a fé, ela nos leva às obras. Ela nos leva a uma prática de vida. Ela nos leva a um estilo de vida. Ou seja, se alguém diz assim, você liga lá na sua televisão, está um noticiário, um furacão passando na cidade de São Paulo, mais ou menos ali na região da Anhanguera, perto do Trópico de Capricórnio. Você fala, sou eu estou aqui, ó. O que você vai fazer? Crianças, filhos, esposa, bora para o carro, vamos achar algum lugar seguro. Você acreditou naquela informação e você reagiu àquela informação com um comportamento de cuidado. É a mesma coisa, irmãos. Se nós olhamos as Escrituras e percebemos tudo que foi dado em Cristo Jesus para nós, e nós cremos na sua vinda, a qual a Bíblia vai dizer que ele é juiz de vivos e de mortos, e que ele voltará, qual é o estilo de vida que eu tenho que então manifestar? Por causa da minha fé. Então ele está dizendo o seguinte, olha, santidade é uma resposta àquilo que você sabe de Cristo.
Aquilo que eu sei de Cristo me leva a uma resposta, e essa resposta é santidade. Porque ele me transformou no novo ser, e ele vai dizer isso. Porque vocês foram instruídos a tirar a roupa, e essa é a palavra, despir-se, a tirar a roupa do antigo homem e a se vestir, te revestir do novo homem, que é segundo a imagem de Deus, em justiça, em santidade, na verdade. Então, diz o seguinte, que quando você sabe quem é Cristo, você conhece as suas propriedades, a sua obra de redenção, a remissão pelos pecados, os dons dados por Ele quando Ele subiu aos céus. Se você sabe a sua vinda para julgar vivos e mortos, para dar destinos eternos, se você sabe disso, então por causa disso você tem que tirar a roupa do velho homem e vestir a roupa do novo homem. Porque você conhece, você sabe disso. Você foi instruído, você foi discipulado, você foi ensinado acerca de quem é Cristo. Um dos problemas, irmãos, que a igreja brasileira atravessa é a falta de ensino cristocêntrico. Nós ensinamos sobre bênção, nós ensinamos sobre boa vida, nós ensinamos sobre boa conduta, nós até temos cultos de finanças em alguns lugares, mas falta de centralidade de Cristo, cristocentrismo. Irmãos, nós precisamos ser instruídos em toda a doutrina de Cristo, porque ela nos levará a uma vida de santidade. Então, a resposta para o ensino de Cristo é santidade. Então, a santidade responde ao ensino de Cristo. A segunda coisa que a santidade responde é a comunidade. Olha o que ele vai dizer a partir do verso de número 25. Portanto, ele vai continuar dizendo, vai reafirmar. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu. Olha só, irmãos, ele sai de um relacionamento com Deus. Ele fala assim, ó, aquilo que você conhece de Deus, aquilo que você entende de Deus, aquilo que você foi instruído, discipulado, ensinado sobre Cristo, deve ser manifestado de uma vida em que você abandonou o velho homem, assumiu a responsabilidade da nova identidade em Cristo Jesus, e essa nova identidade, ela corresponde a quem é Deus. Em justiça, em santidade, na verdade. E agora ele vai dizer assim, e também, portanto, como é que deve ser o relacionamento entre nós? Como que a gente tem que agir entre a gente? Segura o cinto aí, tá bom? Bem? Diz assim, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Eu poderia usar um texto, eu poderia ser mais agressivo, mas a minha intenção não é ferir você, não é me ferir, não é trazer uma placa dizendo assim, eu já sabia que você era assim, não é isso. A minha intenção nesta manhã é instruir na verdade da palavra de Deus e não ser agressivo. Mas pensa comigo num dia assim, normal, comum. Você está passando num perrengue terrível. Você está numa crise de alma, numa crise de fé, e alguém instruído pelo Espírito Santo, tocado pelo Espírito Santo, liga para você. E fala assim, irmão, eu estava aqui orando, e o seu nome, a sua pessoa veio na minha mente. Está tudo bem? Qual é a sua resposta? É quase que padrão. É quase que automático. Vai tudo bem. É como a mulher que deixou o filho morto e está indo atrás do profeta. Se alguém te perguntar, vai bem, vai tudo bem. Mas tem lá, o meu filho está morto, dentro do quarto, estou com o coração amargurado. Eu estou cheio de acusação na minha mente. Então, Paulo está instruindo o seguinte, olha, já que vocês receberam essa nova vida, já que vocês estão sendo transformados, santificados por essa nova vida, vocês precisam abandonar a mentira e começar a falar a verdade. Na cultura grega, irmãos, a cultura grega dava muito valor à oratória, à retórica, à fala, o poder de argumentar, não propriamente a verdade. Eu gosto muito de filme de tribunal, irmão, gosto muito. O que eu percebo, pelo menos nos filmes, eu não sei se é assim na vida real, o que eu percebo no filme, o que vale mais não é a verdade, mas é o poder de manipular, de organizar as provas e fazer as retóricas. Então, às vezes, irmãos, a gente é muito bom no falar. A gente é muito bom no argumentar. Mas a Bíblia não fala para a gente ser bom no argumentar. A Bíblia não fala que a gente precisa ser bom no falar. A gente precisa viver da verdade. Então, Paulo vai dando uma instrução. A santidade, para uma resposta para a comunidade, ela se manifesta num bom relacionamento que começa pela verdade.
É muito difícil, irmãos, por exemplo, você ferir alguém. Às vezes a gente fere, irmão. Às vezes sem querer. A gente fala alguma coisa que não deveria, a gente se comporta do jeito que não deveria se comportar e fere, ataca, agride. Não é voluntariamente. Eu gosto muito do texto quando Jesus vai dizer assim: vós, pais, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Irmãos, nós somos maus. Ontem eu fui levar meu filho para a cirurgia, eu acompanhei com ele até a minha cirurgia. Irmãos, a sensação é horrível deixar ele lá. Vou falar uma coisa para os irmãos: se eu fosse Deus, você estava tudo perdido. Eu não dava meu filho de jeito nenhum. E eu garanto que não sou só eu. Ainda bem que eu não sou Deus. Então, a gente é mau. A nossa natureza é má, pecaminosa, inclinada para a maldade. Então, por causa da nossa natureza má, nós cometemos erros. Não espere, irmãos. E isso é uma coisa para nós, irmãos, como igreja, como comunidade. Não espere que ninguém aqui dentro um dia não vai te ferir. Não espere que eu nunca vá te ferir. Porque de vez em quando eu posso falar uma coisa que vai te ferir. Eu posso fazer um argumento, às vezes até de púlpito, que você vai se sentir constrangido e atacado. Aí às vezes você fica sabendo que você feriu, que você constrangeu, que você fez uma coisa que não deveria fazer, falou uma coisa que não deveria falar, você vai tentar consertar, você vai lá pedir perdão. Aí você fala: irmão, me perdoa, eu não queria te ferir. Geralmente o que as pessoas dizem? Não, tudo bem. Está bem nada, teu coração está amargurado. Teu coração está fechado. O que é que nós deveríamos falar? Eu estou triste. Você não deveria ter feito isso. Recentemente eu tive uma experiência, irmãos, e essas coisas curam. Eu tive uma experiência, eu tenho um amigo de longa data, e ele não conseguiu vir no aniversário do Davi. Não conseguiu vir. Ele não veio. E há um ano, faz um ano que eu vinha falando com ele: o Davi, e ele nunca veio. E aí eu mandei o convite, falei: bom, nesse dia ele vai vir, não é possível. No aniversário da vida, ele não vem. Quando foi no final do dia, ele me mandou uma mensagem. E ele falou para mim: Moisés, não consegui ir e tal, surgiu umas situações. Irmãos, naquela hora eu pensei: eu não vou responder. Eu vou falar para ele tudo bem. Mas eu não estava bem, eu estava chateado. Estava triste. E eu mandei um áudio, eu escrevi para ele. Falei assim: o ano. E aí, irmãos, o problema de às vezes você saber usar as palavras é que às vezes você é mais, né? Às vezes você passa da medida. E eu argumentei desse jeito: o ano tem 52 semanas. Será que nas últimas 52 semanas você não conseguiu uma para ver meu filho? Mas eu estava chateado. Ele me escreveu assim: posso te ligar? Eu falei: pode. Ele me ligou. Ele pediu desculpa, mas me perdoa, realmente. E ele entendeu que ele errou. Eu me senti mal no começo, eu não deveria ter escrito assim. Eu não deveria ter falado nada. Eu não deveria ter tocado nessa parte sensível da vida dele. E ele me contou uma série de situações que levou ele a ficar do jeito que estava. E ele falou: mas eu vou aí na outra semana. E ele veio. E ele veio, a gente teve um momento de comunhão. E a gente ficou bem. Às vezes, irmãos, a gente não quer ter esse tipo de discussão. A gente não quer ter esse tipo de conversa, de alinhamento. Porque vai ser difícil, porque vai ser custoso. Mas quando as coisas caminham bem, irmãos, e quando há verdade, quando há coração aberto, existe cura, irmãos. E nós precisamos utilizar essa ferramenta, a verdade, porque a verdade cura. A verdade liberta. Jesus vai dizer isso: conhecereis a verdade vos libertará. Ele vai continuar dizendo assim: abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo maiúsculo, que é o corpo de Cristo aqui. Ele vai dizer assim, eu gosto dessa tradução, por isso que eu gostei dela. Algumas traduções vão dizer: irai, mas não pequei. A minha tradução diz: estremecei de ira. Algumas mulheres de vez em quando estremecem de ira por causa dos seus maridos, não é verdade, irmãs? Fala a verdade. A carne pula. As pernas agitam, as mãozinhas coçam lateralmente. A Bíblia diz assim: estremecei de ira. Eu não sei se você já passou por uma situação similar a essa. Você ficar tão irritado, com uma situação mais tão irritada, que você começa a não controlar o seu próprio corpo. As mãos ficam ansiosas, os pés ficam ansiosos. Você não sabe se você coça, se você dobra o braço, você coloca para trás, você não sabe o que você faz. Você está tão incomodado, está dizendo assim: nessa hora que você estiver totalmente irritado, irado, essa palavra, não pequeis. Porque ira e pecado são coisas distintas, irmão. Nós não podemos usar da ira, da raiva, do momento de descompasso para cometer um equívoco.
um pecado, uma transgressão. Então nós temos que entender que ira e pecado não são a mesma coisa. Se você um dia ficar irado, você não pecou. Você está perto, você está do lado, está quase lá, mas você não chegou até lá. Você não ultrapassou um limite, porque aqui no texto eu entendo o seguinte, que ira e pecado são coisas distintas, mas existe um limite. Quando Deus aparece agora vai me fugir o nome, irmão. A Caim, eu lembrei por causa do nosso irmão Abel aqui do Morro Doce. Aleluia. Quando vai aparecer Caim, o que ele vai dizer para Caim? Caim, o pecado bate à sua porta. Cabe a você dominá-lo. Você está prestes, Caim. Você está no limite. Você está na fronteira. Você consegue voltar. Você precisa ver o que você vai fazer. Qual vai ser o seu próximo passo? Então, Paulo está dizendo o seguinte, por causa da santidade, por causa da nova vida que vocês receberam, vocês vão se irar. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A santidade, a nova vida em Cristo, não é uma coisa que ele tirou de você toda a sua personalidade. Você era colérico, deixa eu te falar, em Cristo você vai continuar sendo colérico. Se você era uma pessoa introspectiva, em Cristo você vai continuar sendo uma pessoa introspectiva. Cristo não veio alterar a sua personalidade. Cristo, ele nos fez unidade e não uniformidade. Há uma diferença entre unidade e uniformidade. A unidade significa juntar coisas distintas no mesmo lugar. O corpo é uma unidade. A mão não é igual ao pé. O pé não é igual à cabeça. A cabeça não é igual ao tronco. Nós, juntos, somos uma unidade. Sendo diferentes, nós somos uma unidade, não uma uniformidade. O que é uma uniformidade? É todo mundo do mesmo jeito. Nós não somos pecinhas de Lego, irmão. Você vai pegando a mesma pecinha e vai montando um corpo. O pé é igual a mão, igual a cabeça. Nós não somos peças de Lego, nós somos uma unidade, não uma uniformidade. Ou seja, a nova vida em Cristo Jesus, ela significa que nós ainda vamos lidar com algumas tensões da antiga natureza. Porque agora em nós subsistem duas naturezas, a antiga e a nova. Está tudo junto, irmãos. Está lá. Você precisa lidar e adaptar isso. Romanos 7, Romanos 8. Nós vamos aprender a lidar com essas duas naturezas em nós. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, porque agora vocês são do mesmo corpo. Vocês vão se irritar. A vida comunitária causa tensão. Em qualquer nível. Em qualquer ambiente. Você nunca passou nervoso no seu trabalho? Se você nunca passou nervoso no seu trabalho, me dá o nome da sua empresa que eu vou mandar meu currículo. Às vezes vocês vão reclamar comigo, né? Eu sou do RH, e falam, essa empresa, eu não... Aí eu falo assim, empresa, tem uma coisa que é igual em qualquer lugar, sempre vai ter problema. Você precisa saber se você está disposto a lidar com esse nível de tensão ou não. O que você vai fazer é só substituir qual é o tipo de tensão que você vai ter que lidar. Mas tensão sempre vai ter. Cobrança sempre vai ter. Dificuldade de relacionamento com os colegas de trabalho sempre vão ter. Você precisa saber se você está disposto a lidar com esse nível. Ou se você só quer trocar para outro nível ou para outro lugar. Mas sempre vão ter. Dentro de casa, irmão, de vez em quando não dá ruim? Ou é só lá em casa? Não, irmão. Aí a gente vem para o ambiente de igreja, o que a gente acha? Aqui não. Aqui todo mundo tem uma auréola na cabeça, duas asas nas costas, e voando diante do trono de Deus, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, os relacionamentos vão causar tensões. O que eu preciso fazer? Me estressar ao máximo sem atingir o nível do pecado. Eu posso até me irritar com alguma coisa, eu posso até não gostar de alguma coisa, mas isso não me garante que eu tenho que ir lá e gritar com o irmão, isso não diz que eu tenho que ofender a pessoa, isso não significa que eu tenho que causar nele um mau testemunho, não. Eu preciso administrar isso. Por quê? Porque nós somos membros de um mesmo corpo. Olha o que ele vai continuar dizendo. Verso 27. Não deis lugar ao diabo. Oh, misericórdia, pastor. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Esse texto aqui não é possessão. Não é possessão. João capítulo 10, Jesus vai falar sobre o ladrão.
Geralmente a gente associa o texto do capítulo 10 de João ao diabo. Não é o diabo, embora a gente enxergue as mesmas propriedades do diabo. Ele vai dizer que o ladrão, que aí no texto de João 10, significa os falsos pastores, os falsos mestres. O ladrão veio para quê? Para roubar. Embora o texto não diga do diabo, a gente enxerga as propriedades do diabo. O que o diabo faz constantemente contra a igreja? A acusação. Tem um pastor que um dia falou assim, irmãos, não faça o trabalho do diabo, deixa o diabo acusar você. Não faça isso pelo diabo, não fique acusando os outros. Não dê lugar ao diabo, o que é? Não deixe ele tomar o teu coração. Há dois textos na Bíblia, irmãos, que dizem que o diabo tomou a pessoa, tomou lugar no coração da pessoa. Um é Judas. A Bíblia diz que Judas entrou no coração dele, que o diabo entrou no coração de Judas. E quando o diabo entrou no coração de Judas, o que ele fez? Ele enxergou Jesus como uma forma lucrativa. Entregar Jesus só foi o meio de ele ter lucro. Entregar Jesus só foi uma maneira de ele ter riqueza. Entregar Jesus só foi uma forma de ele conseguir a aquisição que ele queria ter. Se fosse qualquer outra coisa, ele teria feito, irmão. Se fosse para mentir sobre Cristo, ele teria mentido. Se fosse para enganar Jesus, ele teria enganado. Se fosse para levar Jesus para outro lugar, ele teria levado. Mas aqui era para entregar Jesus ao Sinédrio. E ele fez. Quando o diabo entra no coração dele, ele rifa Cristo por causa de dinheiro. Quando a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, uma das formas é essa. É rifar as pessoas por causa de lucro. É dividir as pessoas por causa de valores monetários. Uma segunda vez que a Bíblia vai dizer que o diabo encheu o coração de alguém é em Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Para quê? Para mentir e ocultar um valor. Mas agora, ao contrário de Judas, que Judas vendeu Cristo, entregou Cristo por um valor monetário, em Atos 5, eles tinham valor monetário, era deles. Eles não iam ganhar mais dinheiro do que já ganharam vendendo a sua propriedade. Era deles. Então, a questão de Atos 5 já não é ganhar dinheiro expondo alguém ou alguma coisa. Agora a questão é, como eu vou manter o meu recurso, mas vou elevar o meu status? Porque tem uma coisa, irmãos, que o diabo sempre faz. E é um caminho muito perigoso. É quando a gente quer elevação a qualquer custo. O diabo prometeu elevação a Cristo, levando ao ponto mais alto do templo, dizendo, lança-te daqui para baixo. Porque se você se jogar, os anjos virão, vão acolher você, e todos vão ver que você é o Filho de Deus. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado quando o assunto é elevação. Quando o assunto é ser exaltado. Porque muitas vezes quem atua nessa área não é Deus, é o próprio diabo. A gente às vezes vive essa mensagem que muitas vezes chega ao nosso coração. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar. Irmãos, não estou dizendo que Deus não faça isso. O problema é quando a gente fixa o nosso coração nisso. Fala assim, é Deus. Aí a gente vê um caminho de exaltação e fala assim, esse é o caminho que Deus preparou para mim. Você vai pegar os textos de 1 Samuel, quando Davi está fugindo de Saul, e o Saul é pego num momento de vulnerabilidade, está dormindo. E os amigos de Davi, os soldados de Davi, estão junto com Davi, dizendo assim, Davi, olha só esse momento. Olha o momento que Deus preparou para a tua vida, Davi. Deus entregou o seu adversário, o seu perseguidor nas suas mãos. Deus está nesse negócio. Pega a espada e mata ele. Ele nem vai saber o que atingiu ele. O que o Davi diz? Não tocarei no ungido do Senhor. Esse não é um caminho de Deus. Embora pareça ser um caminho de livramento. Nem todo caminho de livramento é um caminho de Deus. Nem todo caminho de exaltação é um caminho de Deus. Nem todo caminho de ganho é um caminho de Deus. Pode ser um caminho do diabo. Então ele está dizendo isso. Olha, não dê lugar ao diabo. Ele vai continuar dizendo, aquele que roubava, não roube mais. Olha o que ele vai dizer. Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Olha que interessante, irmãos, porque aqui
ele não é só uma questão social, criminal. Porque quem rouba, irmãos, em todo tempo, é um criminoso e a lei está sobre ele. Paulo vai chegar a dizer que não à toa que a espada opera. O que ele está dizendo? Olha, as leis, as regras são para aqueles que estão fora dela. Quem tem que ter medo das leis são aqueles que estão fora da lei. Agora, olha o que eu vou dizer. Aquele que roubava, ou seja, tirava do outro o que não podia tirar, não faça mais. Só que aí é só não mais não fazer. Ele está dizendo o seguinte, agora trabalhe. Aí ele fala assim, mas também não é só trabalhar. Trabalhe para ter o suficiente para repartir com aquele que passa necessidade. Irmãos, vamos dividir em 3 partes aqui? Ele está dizendo o seguinte, aquele que roube, não roube mais. Parte 1. Ou seja, mude seu estilo de se relacionar com as suas conquistas. Você precisa conquistar as coisas de forma diferente. Se você está roubando, se você está defraudando, se você está sonegando, não faça mais isso. Aí ele diz assim, antes, passo 2, trabalhe, se esforce, se dedique, adquira recursos. Para, terceiro passo, para que você consiga repartir com aquele que porventura está passando algum nível de necessidade. De vez em quando, irmãos, a gente sai daqui, ó. A gente está aqui, sonegando, mentindo, defraudando. A gente passa para cá. E vai muito bem. A gente começa a trabalhar, ganhar nosso dinheiro, ajudar a nossa casa, construir nossa família. Só que aí a gente tem uma dificuldade com o terceiro passo. É entender que o recurso já não é mais meu só. O recurso precisa ser atingido para outras pessoas. Tem gente que está passando necessidade. Nós já assinamos isso na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Qual é o nível de ajuda que você tem que dar? O que Paulo diz? Cuide das viúvas que são verdadeiramente viúvas. A gente sabe que tem viúva que não é viúva. Que são idôneas, que prestam serviço na igreja. Nós sabemos que nós precisamos cuidar das pessoas. E como é que eu cuido das pessoas? Com o trabalho que você tem. Isso é uma resposta, irmão, ao nível de santidade que nós temos. Cuidar das pessoas é uma expressão de santidade. Porque nós somos transformados segundo a imagem de quem Ele é. E Ele, sendo Deus, Senhor sobre todas as coisas, irmãos, sustenta tudo com o poder da sua palavra. Deixa eu caminhar para o fim, irmão, senão eu não termino. 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade. Irmãos, olha só. Útil para a edificação, de acordo com a necessidade. Eu diria aqui o seguinte, não fale mais do que o necessário. A fim de que comunique graça aos que ouvem. Bom, de vez em quando a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque algumas verdades, da forma que são entregues, elas matam. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Uma pedra de 5 quilos no chão mata? Não. Eu nunca vi ninguém morrer com uma pedra de 5 quilos no chão. A menos que a pessoa tropece e caia e bata a cabeça. Mas uma pedra numa velocidade ou de uma certa altura caindo, mata? Mata. Algumas coisas, algumas palavras são como pedras. Em alguns lugares, escoram, ajudam, são importantes para a construção, mas da forma, às vezes, que são entregues, elas matam, elas destroem. Geralmente, irmãos, a gente precisa manipular bem a palavra. E isso não é uma tarefa das mais fáceis, não, viu, irmão? A ponto do Tiago, irmão de Jesus, escrever na sua carta, dizendo o seguinte, que o homem, ele domina todas as coisas. O homem domina as feras. O homem domina o ambiente. Mas o homem, ele tem dificuldade de controlar a própria língua. A Bíblia ele vai chegar a dizer que a língua, ela é um mundo de iniquidades. É como uma fagulha no meio de uma floresta, capaz de incendiar toda uma floresta.
É como um pequeno leme no navio, capaz de dirigir toda uma grande embarcação. Ele vai dizer assim, que o homem que domina a língua, esse homem é sábio. Ou seja, tem coisa que eu vou falar, por exemplo, você está ali tratando com uma pessoa, tratando com a família, tratando com o irmão, aí a pessoa não dá ouvidos, ela não atende, aí daqui a pouco ela cai naquilo que você está desorientando ela. Aí ela vem falar com você. Aí você enche a sua boca e diz assim, eu não te falei? Você não... Aí o propósito da fala não é dar graça para quem ouve. O propósito da fala é para dizer, você não me ouviu, você é menor, você não me atendeu, você foi rebelde. Então assim, no final, está destruindo a pessoa mais e mais. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus veio com graça e com verdade. Ele veio com verdade, porque a verdade é luz para todos os caminhos. A verdade cura, a verdade liberta, a verdade limpa. Mas ele veio com graça, ele veio sentindo as nossas dores, ele veio conhecendo os nossos traumas, ele veio repartindo conosco o nosso choro. Nós precisamos fazer isso, fazer com graça e com verdade. Ele vai dizer assim, você não use uma palavra que destrói, somente a que for útil para edificação de acordo com a necessidade. Irmão, se atente a ter uma linguagem que vai responder à necessidade. A pessoa está posicionando uma dificuldade numa área da vida, se atente a aconselhar, orientar, segundo a necessidade. A gente precisa, irmãos, a gente não pode ser daltônico na hora de aconselhar, na hora de orientar. A gente não pode usar de uma brecha para falar aquilo que a gente quer falar. E ela precisa cumprir um propósito, dar graça àqueles que ouvem. A gente não pode confundir dar graça àqueles que ouvem, falar o que a pessoa quer ouvir. Existem palavras, irmãos, que elas causam impacto, mas elas vão gerar processo produtivo. Paulo vai escrever a primeira carta aos Coríntios, eu estou terminando, tá, irmãos? Paulo vai terminar a primeira carta aos Coríntios. E Paulo dá uma chamada na igreja de Coríntios, aquelas bem violentas. Eu não sei vocês, mas quando eu leio a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu me sinto constrangido. Paulo começa dizendo, dou graças a Deus, porque vocês têm todos os dons na igreja de vocês. Começa bem, né? Eu imagino eles lendo a carta, irmãos. Porque a gente lê por capítulos e versículos. Imagina, naquela época não existia capítulo e versículo. Eles liam uma coisa só. Era uma pegada só. E eles começaram a ler, eu vejo Paulo dizendo assim, graça e paz aos irmãos que estão em Coríntios, a igreja de Coríntios. Fico muito contente de saber de vocês. Aí ele falou assim, dou graças a Deus, porque em vocês tem todos os dons. Eu imagino eles começando a ler essa carta. Você está vendo, Paulo está reconhecendo que aqui Deus opera. Aqui Deus manifesta. Aqui o negócio aqui é pesado. Aí Paulo começa a falar, então, irmãos, mas eu tenho visto que vocês têm aí uma situação, que o rapaz está dormindo com a esposa do pai dele, está dormindo com a madrasta, vocês não fizeram nada. Estou sabendo, inclusive, que vocês estão levando os próprios irmãos aos tribunais, não tem ninguém sábio aí no meio de vocês para julgar essa causa. Por acaso vocês não sabem que nós iremos julgar o mundo e os anjos? Aí Paulo vai chegar e dizer o seguinte, olha, eu quero que vocês aí se organizem com relação à oferta da Judéia. Vocês não sejam vagarosos para que eu não seja humilhado. Paulo começa a dar uma chamada neles. Aí a carta repercute, os irmãos ficam tristes. Paulo escreve uma segunda carta. E Paulo fala, olha, eu não queria entristecer vocês, mas eu percebo que agora a tristeza que operou em vocês operou uma tristeza para arrependimento. Eu tenho horas, irmãos, que a palavra de graça, nem sempre ela vai produzir alegria. Ela vai produzir tristeza, mas uma tristeza que vai produzir arrependimento. E um arrependimento que vai pedir o perdão. E ali vai haver perdão de pecados. Deus vai restaurar aquela vida, Deus vai restaurar aquela família. E a graça do Senhor vai ser estabelecida naquele lugar. Nós precisamos aprender esse caminho. Esse caminho aí. Bom, irmãos, eu quero terminar com o último versículo. Versículo 30. Então, ó, a graça é uma resposta para aquilo que sabemos de Cristo. A santidade é uma resposta para aquilo que sabemos de Cristo. A santidade é uma resposta para a convivência da comunidade. E a graça é uma resposta para a esperança futura. Olha o que vai dizer no verso 30. E não entristeçais
o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Então, permita-me separar esse versículo em 3 partes. Não entristeçais o Espírito. Essa expressão, irmão, entristecer, ela traz para nós um entendimento de quem é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Embora, muitas vezes, algumas pessoas se relacionem com a pessoa do Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse uma energia, uma força capacitadora de Deus. Uma forma atuante de Deus na terra. Não é. O Espírito Santo é Deus com Deus. Se Cristo é Deus em mesma substância se Cristo é Deus com a mesma substância de Deus, o Espírito Santo também o é. Porque os 3 operavam na criação, o Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito não é menor do que Cristo. Cristo não é menor do que Deus. Nós não podemos confundir a dinâmica da salvação com prioridade ou tamanho. Ah, não, Cristo é menor do que Deus, porque a Bíblia diz que Cristo está subordinado a Deus. Não, não é isso. No plano de salvação, essa é a sequência. O Pai é dono do plano, o Filho é executor do plano, o Espírito é o expositor do plano. É só para a administração do plano de salvação. Mas os 3 são um, e são Deus em poder, autoridade e em tamanho. E é uma pessoa. O Espírito Santo que nos foi dado, aquilo que Jesus vai dizer lá em João, ele vai dizer assim: eu vou rogar ao Pai para enviar um outro Consolador, porque Ele é um Consolador. Ele vai enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo. É uma pessoa. E a santidade, ou a falta de santidade, ela fere o Espírito Santo, ela entristece o Espírito Santo. Embora a gente não consiga colocar todas as propriedades do homem em Deus, porque não é correto, nós não podemos fazer esse comparativo de homem em Deus, porque Deus é muito superior a nós, e muito esquisito. A justiça dele é melhor do que a nossa, a santidade dele é melhor do que a nossa. A gente realmente não dá para comparar. Mas assim, apenas para efeito de conhecimento didático, você já experimentou andar com alguém triste? Você já experimentou caminhar com alguém que está entristecido por causa do comportamento? Imagine a cena de você e seus filhos caminhando. E daqui a pouquinho, você fala para o seu filho assim: filho, papai e mamãe só tem... Volto a dizer, irmãos, é só para efeito acadêmico, só para a gente entendimento, tá? Papai e mamãe só tem um valor. E você pode brincar em 2 brinquedos. Aí o seu filho fala: tá bom, papai, tá bom, mamãe. E eles vão lá. Brincam em 2 brinquedos. Aí, você fala: você já brincou, vamos embora. Ele fala: não, pai, queria brincar no 3º brinquedo. Você fala: papai não tem dinheiro no 3º brinquedo. Não, mas eu queria, papai, brincar. Aí, mas papai não tem. Papai até queria te dar, mas papai não tem. E aí aquele filho começa a falar: mas eu queria. E o pai começa a ficar triste. Aquele que deveria ser um passeio, uma coisa gostosa, ele se torna um peso para o pai. Aquele passeio já tirou aquele caráter de unidade, ele já quebrou aquele caráter de comunhão, ele agora se torna um grande transtorno, um grande problema. Embora eu saiba que o nosso Deus é um Deus que tem todo o recurso, o problema dele nunca vai ser não ter recurso. Mas existem coisas que nós não podemos acessar em algum tempo, e ele vai dizer: você não pode acessar isso, você não pode andar nesse lugar, você não pode fazer isso agora. Tem coisas que é não, e tem coisas que agora não. E tem coisas que o Espírito diz não, e tem coisas que o Espírito diz agora não. Mas a gente insiste em falar: não, eu quero, eu desejo, eu quero agora, eu quero já. E o relacionamento já não é um relacionamento de comunhão, um relacionamento de edificação, mas é um relacionamento em que há tristeza. Quantas vezes nós, quando caímos naquela percepção de que nós estamos errados, nós vamos orar, a gente vai com aquele peso no coração, como quem diz: Deus não vai ouvir minha oração. Porque é uma tristeza alojada. E quando nós confessamos essa tristeza, quando nós confessamos que verdadeiramente nós erramos, que nós ferimos o Espírito Santo, há uma graça de Deus que renova essa aliança
para a comunhão, irmãos, porque ele foi nos colocado como ajudador, como consolador, como aquele que intercede por nós com gemidos indescritíveis. Sabe por quê? Porque nós nem sequer sabemos como orar. E ele atua nas nossas necessidades. Ele atua onde nós nem sequer sabemos que precisávamos de uma atuação. Tem áreas da nossa vida que nós nem imaginamos que nós precisamos de uma intervenção divina. E ele sabe, ele conhece e ele atua nessa área, intercedendo por nós. Então, a primeira coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele vai dizer assim, não intercessais do Espírito, sabe por quê? Porque você está selado por ele para o dia da redenção. Essa palavra selado, ela quer dizer guardado, reservado, escondido. Ou seja, irmão, você consegue imaginar que às vezes a gente está ferindo a pessoa que está nos preparando para o melhor dia da nossa vida. Você consegue imaginar isso? Que nós podemos ter a capacidade, não exercendo uma vida santa, de ferir aquele que está nos guardando para o melhor dia da nossa história. Ele nos selou, ele nos guardou. Ele está nos guardando, ele está cuidando de nós, ele está nos colocando debaixo da sua sombra, ele está cumprindo em nós o Salmo 91, ele me esconde nas suas ondas, ele me coloca no seu pavilhão, ele me esconde. Ele está nos guardando, irmãos. A santidade é uma resposta a este dia. Por quê? Porque eu não entristeço o Espírito Santo, eu confio que ele está guardando a minha vida para o dia da minha redenção. E nós sabemos, irmãos, Paulo vai dizer isso algumas vezes. Ele vai falar em Efésios capítulo 1 mesmo, ele fala assim, que em Cristo nós temos redenção, que é a remissão dos nossos pecados. Mas não apenas a remissão dos nossos pecados. Nós estamos guardados, irmãos, não apenas para não pecar mais. Nós estamos guardados para aquele dia em que todo o nosso corpo ele vai ser transformado para que nunca mais o pecado tenha atuação sobre nós. Agora, irmãos, agora sim, eu vou encerrar com isso para a gente orar. Quando a gente lê as parábolas dos talentos, Jesus está apontando para o tempo do fim. E ele fala que para um ele deu 2 talentos, para outro deu 3, para outro deu 5, tem algumas parábolas destoam da quantidade, mas o princípio é o mesmo, o propósito da parábola é o mesmo. E ele diz que logo aquele que recebeu 5 saiu a negociar, o que recebeu 3 saiu a negociar, o que recebeu 2, e algumas traduções 1, algumas parábolas 1, ele logo escondeu. Geralmente, irmãos, nós conseguimos relacionar essa parábola à produtividade. Na nossa cabeça, o que passa na nossa cabeça? Bom, aquele que recebeu um talento é aquele camarada que Deus escolheu dentro da igreja para produzir num nível muito grande em comparação aos outros. É o camarada que prega, é o camarada que evangeliza, é o camarada que escreve livros. Se bobear, ele toca, canta e compõe. Ele é o cara que presta socorro, ele é o cara que é hospitaleiro. Esse camarada, ele recebeu muitos dons e ele opera em vários lugares. Produtividade. O que recebeu 2 dracmas ou recebeu 2 talentos, né, 2 dinheiros, recurso financeiro, é aquele camarada que recebeu no nível menor, mas recebeu numa boa quantidade que ele também transita. Ele não compõe, ele nem canta tão bem assim, mas ele vai lá, ele prega, ele é hospitaleiro, ele administra e ele faz crescer, ele ajuda muita gente. E aquele camarada que recebeu apenas a menor das ofertas, do recurso, é aquele camarada que recebeu alguma coisa, mas ele não trabalha e ele não produz na comunidade. A gente geralmente relaciona essa parábola a isso. E eu não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que isso é uma vertente, mas não é toda a vertente. Porque os irmãos há de concordar comigo que Deus tem menos preocupação com o nível de produtividade quanto que ele tem ao nível de santidade. O livro de Apocalipse vai dizer o seguinte, aquele que está limpo, aquele que está santo, aquele que está puro, esse vai fazer o quê? Se purificar, se santificar ainda mais. O que eu entendo? Existem níveis de santificação. Existem áreas da minha vida que foram santificadas. Existem áreas da minha vida que precisam de santificação. Agora vamos aplicar essa parábola ao nível de santificação? Porque quando nós cremos em Jesus, nós somos santificados. Há uma santificação inicial.
Nós somos chamados a ser santos. E nós somos santos porque Ele nos chamou, Ele nos purificou pelo Espírito Santo. Mas aí, o que eu preciso fazer? Me santificar mais. O que ele está dizendo? Que há uma capacitação do céu, há uma produção do céu, há um depósito do céu na minha vida, que quando eu trabalho nesta área, eu me santifico mais. Me parece, irmãos, que essa parábola, ela está muito mais ligada à santificação do que à produtividade. Porque, irmãos, olha só o que ele vai dizer, que naquele dia muitos chegarão em Deus e dirão: Senhor, em teu nome nós curamos os enfermos, em teu nome nós fizemos coisas maravilhosas, em teu nome nós realizamos produtividade. E o que Deus vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: e os céus não é para os impuros, não é para os idólatras, não são para os avarentos, não são para os maldizentes, não são para os imorais. O que ele está dizendo? Que os céus não é para o lugar para quem não se santificou. Eu nunca vi a Bíblia dizer: Senhor, eu santifiquei a minha mente. Senhor, eu santifiquei o meu coração. Senhor, eu desviei os meus pés do mal. Senhor, eu guardei os meus olhos. Senhor, eu guardei a minha boca. Senhor, eu guardei a minha mão. Senhor, eu guardei o meu coração. Senhor, eu guardei a sua palavra para não pecar contra ti. E eu nunca vi a Bíblia dizendo assim: apartai-vos porque eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque nós somos apresentados segundo a imagem de quem Ele é, e Ele é santo. Ele é santo, irmão. Ele é santo. Então, a igreja, ela não está sendo apresentada apenas como uma igreja trabalhadora, produtiva. Ela é apresentada como uma igreja santa. Então, nós temos que pegar essa parábola e aplicar não apenas a produtividade, a construção, a fazer alguma coisa, mas a santidade. Por causa da santidade, nós respondemos ao ensino de Cristo. Por causa da santidade, nós respondemos a uma vida comunitária. Por causa da santidade, nós respondemos à esperança que está diante de nós. A santidade é uma resposta. Amém? Podemos orar? Você pode ficar de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Esses dias eu estava lendo o profeta Ezequiel e Deus diz assim para o profeta Ezequiel: Ezequiel, ponte de pé, eu vou falar contigo. E aí a Bíblia diz que então o Espírito do Senhor veio sobre mim e Ele me colocou de pé. Eu quero dizer para os irmãos que tudo aquilo que Deus nos pede para praticarmos, aquilo que nós temos que desempenhar, ao mesmo passo que há uma ordem de Deus, há uma capacitação do céu para isso. Ele vai dizer: vocês vão ser minhas testemunhas, mas antes disso, vai descer sobre vocês uma capacitação para que vocês consigam realizar aquilo que eu estou dizendo para vocês. Ele aponta para nós um destino, mas Ele nos capacita para cumprirmos o propósito. Ou seja, se você tem dificuldade em alguma área da sua vida em manter em santidade, sabe de uma coisa? Deus não é um juiz galáctico que fica do lado dizendo assim: eu quero. Ele é um pai de amor que diz assim: eu te capacito para que você viva esse tipo de vida. Então Deus é o Deus zeloso e quer te capacitar para viver uma vida de santidade, abandonando uma vida infrutífera, uma mente de inutilidade, um coração endurecido, para que você então agora tenha a mente de Cristo, o coração segundo a palavra e uma vida cheia de boas novas para a glória de Deus Pai. Podemos orar em nome de Jesus? Senhor, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos nessa manhã. Nós nos deparamos com a Tua palavra, Senhor, e nós vemos que a santidade é uma resposta ao que sabemos de Cristo, é uma resposta à comunidade e é uma resposta à nossa esperança de redenção. Pai, a minha oração nesta manhã é que o Senhor nos ajude. Ajude, Pai, a que a gente cresça em santificação. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a crescer em santidade. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita as áreas da nossa vida que precisam ser limpas, que precisam ser purificadas, que precisam ser santificadas. Limpa os nossos olhos, limpa os nossos ouvidos, limpa as nossas mãos, limpa as nossas vestes, ó Pai amado. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor nos ajude a ter uma vida santa no trabalho, a ter uma vida santa em casa, a ter uma vida santa na comunidade. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos despiu do velho homem e o Senhor nos deu nova roupa, o Senhor nos fez nova criatura, o Senhor nos fez novos, ó Pai, para a glória de Deus Pai. E nós queremos refletir a esse nível de vida que o Senhor tem para nós, pela capacidade
capacitação do Espírito Santo, pelo selo do Espírito Santo, nós oramos, ó Pai amado, para que haja em nós uma vida santa, um resplandecer da sua imagem, da sua pessoa, em nome de Jesus. Pai, nós não conseguimos produzir santidade de nós mesmos, por isso nós clamamos os céus, nós clamamos a Deus, nós clamamos ao Pai Todo-Poderoso, Deus doador, Deus de amor, Deus galardoador daqueles que o buscam, para que o Senhor nos conceda capacitação do alto, virtude dos céus, propriedade divina, para manifestarmos uma vida em santidade. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a tua palavra, o Senhor vai dizer isso aos Colossenses através de Paulo, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a palavra que o Senhor colocou na boca do escritor aos Hebreus, quando ele escreve dizendo, se que a paz e a santificação, se a qual nenhum homem jamais verá Deus. Pai, nós queremos cumprir a tua vontade, nós queremos te ver, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade, Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus, e que nós possamos derrubar cada gigante todos os dias, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte?